que nós vimos até agora, eu não tinha o ângulo. E se tiver o ângulo? Então, um exercício, ele pode trazer o ângulo, pode dar um ângulo se ele for diferente desses três aqui, tá? Então, esses são os que nós chamamos de ângulos notáveis, são os que mais aparecem, são os mais são usados, vamos dizer assim, nos exercícios. Caso não apareça nenhum ângulo desses, o exercício vai dar o valor do ângulo para vocês. Apareceu o cosseno de 15 graus. Ele vai falar que o cosseno de 15 graus vale determinada quantia. Então, ele vai apresentar esse valor. Caso contrário, vai aparecer esses ângulos aqui. Quando eu olhar, eu vou ter seno de 30 graus como sendo 1 meio e o cosseno de raiz de 3, o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 meio. Se vocês observarem, esses dois valores são iguais, né? Aqui o seno e o cosseno de 45 são iguais. E se vocês olharem aqui, ó, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E da mesma forma, nós podemos ver aqui, ó, que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30 graus. Por que isso acontece? Acontece que os cosseno, quem vai ler a apostila, tem lá a parte histórica, vai falar o seguinte: o cosseno nada mais é que o complementar do seno. Lembrando, o complementar é aquilo que falta para 90 graus, ou seja, o complementar de 30 é 60, o complementar de 60 é 30 graus. Por isso que acontece essa questão de eles terem os valores iguais. Então, tem que decorar essa tabela? Bem simples decorar ela. Escreve 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, depois você escreve de trás para frente, você tem o cosseno. Mas e aí, como é que nós vamos usar isso nos exercícios, né? Que vem a dúvida. Então, vamos lá, um exercício onde vai aparecer um ângulo. Então, ele fala o seguinte: para permitir o acesso a um monumento que está em um pedestal de 2 metros de altura, que está aqui, que é essa altura aqui, 2 metros, vai ser construída uma rampa com inclinação de 30 graus. Então, essa rampa que ele está aqui, ó, vai ter essa inclinação aqui, que é 30 graus, com o solo, né, que está aqui embaixo, conforme a instrução. O comprimento da rampa será igual a... Se nós observarmos, esse 2 metros é o mesmo 2 metros que está aqui. É o mesmo 2 metros que nós temos aqui, né? São iguais. Ele fala do ângulo de 30 graus e ele quer saber o comprimento da rampa. Quem é o comprimento da rampa? Se nós vamos olhar o comprimento da rampa, vai ser isso daqui, né? Ele quer calcular esse comprimento. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, esse comprimento da rampa nada mais é do que a minha hipotenusa. Esse 2 metros vai ser o quê? Vai ser o meu cateto oposto. Por quê? Porque ele está de frente para o ângulo de 30 graus. Então, eu tenho hipotenusa e cateto oposto. Vamos lembrar aqui, ó. O cosseno de um ângulo é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, como eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar a razão seno. Então, simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aplicar os dados aqui. O ângulo eu tenho, então o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 2 metros, sobre a hipotenusa que eu quero calcular. Nós vamos chamar aqui de x. Quanto vale o seno de 30 graus? Vamos voltar aqui.
nós olharmos, seno de 30 graus vale 1/2. Então, o seno de 30 graus vai valer 1/2. Então, no lugar do seno de 30 graus, de tudo isso daqui, eu vou colocar o valor de 1/2. Então, fica 1/2 igual a 2 sobre x. Faz meio vezes extremos, né? Então, 1 vezes x, 2 vezes 2, 4. Então, nós temos aqui 4 metros. Letra D. Vamos lá, próximo exemplo. A figura representa um barco atravessando um rio, partindo de A, está aqui nosso ponto A, em direção a B. A forte correnteza arrasta o barco em direção ao ponto C, segundo um ângulo de 60 graus. Está aqui o ângulo de 60 graus. Sendo a largura do rio de 120 metros, a distância percorrida pelo barco até o ponto C é... Bom, largura do rio nós vamos ter aqui, né? Então, esse pedaço aqui vai valer 120 metros. Ele quer saber a distância percorrida pelo barco. Se nós observarmos, ele está indo até o ponto C. Então, ele está indo de A até C. Qual é essa distância que ele está percorrendo? Novamente, se nós observarmos aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Agora eu tenho aqui 60 graus. Agora vamos classificar aqui. Esse que está oposto aqui é a nossa hipotenusa. Agora, esse cara que é o 120 metros, ele vai ser o quê? Se você olhar, nós temos um ângulo de 60 graus, então vamos usar ele. Ele está ao lado dele, ó. Então, aqui nós temos o cateto adjacente. Qual é a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa? Vamos observar que é o cosseno. Então, nós temos aqui o cosseno de alfa igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, quem é alfa? Nós vamos ver que o nosso ângulo aqui nesse caso é 60 graus. Cateto adjacente, quanto vale? 120. E a nossa hipotenusa é, que eu quero calcular, x. O cosseno de 60 graus vale quanto? Aí volta lá na tabela. Vai ver que o cosseno de 60 graus vai valer 1/2. No lugar do ângulo de cosseno de 60 graus, eu vou colocar 1/2. 1/2 igual a 120 sobre x. Novamente, meio vezes extremos, x igual a 2 vezes 120, que é 240. Como nós temos em metro aqui o 120, 240 metros. Então, letra B. E agora o nosso último exemplo, para finalizar a aula, é o seguinte. Observe a figura a seguir e determine a altura H está aqui ela, do edifício, sabendo que AB mede 25 metros. Então, AB é 25 metros. Repare aqui, ó, ele não me deu o valor do cosseno, não deu um ângulo, isso que é θ, mas ele falou o quê? Que o cosseno de θ vale 0,6. Como é que nós vamos resolver isso agora? Aqui a gente sabe que é um ângulo de 90 graus. Então, esse cara aqui, oposto a esse ângulo aqui, nós temos a nossa hipotenusa, né? Como eu tenho esse ângulo aqui, eu sei que a altura é o cateto oposto. Qual a relação que une cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E agora? Como que nós podemos resolver isso? Aí tem uma dica aqui. A questão fornece o valor do cosseno do ângulo e solicita que seja calculado o cateto oposto. Primeiro calcule o cateto adjacente e depois nós utilizamos o teorema de Pitágoras. E aí nós podemos calcular o valor de H, que é o cateto oposto. Como eu tenho o cateto oposto, hipotenusa, não consigo fazer. Mas se eu tiver esse cara que está do lado aqui, ó, que é o cateto adjacente, que vai ser esse segmento
Então, o nosso cateto adjacente. Se eu calcular ele, eu vou ter dois lados, eu consigo usar Pitágoras para calcular o terceiro lado. Agora, cateto adjacente e hipotenusa, eu sei que quem une isso é o cosseno. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, não sei quanto vale, vou chamar de x, e a hipotenusa vale 25 metros. Quanto que vale o cosseno de θ? A questão está falando aqui, ó, cosseno de θ vai valer 0,6. Então, no lugar desse cosseno de θ, vamos colocar 0,6 igual a x sobre 25. Meio vezes extremos, né? Aqui embaixo do 0,6 nós temos um 1, tem o x igual 0,6 vezes 25, nós temos 15 metros. Esse cara aqui, então, vai valer 15 metros, nosso cateto adjacente. Agora eu posso aplicar Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, tem esse cateto aqui, que é 15, mais esse outro cateto, que é x, que seria a altura, né? Que é h aqui, que é x. 25 ao quadrado é 625, 15, 225, mais x. Vou passar 225 para o outro lado, ficaria assim, ó, x igual a 625 menos 225. X é igual a 625 menos 225, isso resulta em 400. Para tirar esse quadrado, extrai a raiz, x igual a raiz de 400. Extraindo essa raiz de 400, nós temos x igual a 20 metros. Então, a altura desse prédio é 20 metros. Qualquer dúvida, mande lá no Teams que eu respondo para vocês. Dúvida do material também, faço exercícios. Na próxima semana eu vou fazer aula de resolução de exercícios e vou passar atividade avaliativa referente a esta atividade, certo? Qualquer dúvida é só me perguntar. Um abração aí para todos.